Olá pessoal, boa tarde. Hoje a Prof veio aqui para nós gravarmos a nossa quarta videoaula. Isso mesmo. Hoje nós vamos fazer a revisão ainda da nossa apostila do primeiro bimestre. Primeiro volume da nossa apostila, unidade 4. Vamos falar do mundo grego. Vamos viajar na história para uma civilização maravilhosa que nos deixou de herança muitas coisas importantes, como a política, a filosofia, a arte, o esporte, as Olimpíadas. Olha quanta coisa magnífica essa grande civilização nos deixou de herança. Vamos viajar comigo lá para o mundo grego na antiguidade. Vamos lá? Para isso, a Prof vai compartilhar com vocês a tela da apostila de vocês, que fala sobre a Grécia. Tá colocando aqui, ó. Vamos lá? Olha só. A unidade de vocês é a unidade 4, Grécia, formação e consolidação das cidades-estados. Como esse mundo grego era organizado, essa grande civilização. Os gregos dominavam muito o oceano e o mar Mediterrâneo. Então, toda a civilização grega se desenvolveu às margens do mar Mediterrâneo. Você vai colocar lá para nós vermos? Aqui, ó. Olha só. Nós temos aqui algumas imagens bem importantes, só para nós percebermos essa influência desse mundo grego, até na arquitetura, né, nas grandes construções. Aqui nós temos o Paternum, que é um grande símbolo da construção e da arte na antiguidade. Nós temos aqui as imagens, ó. Esse tipo de arquitetura ficou muito conhecida. Lá no Império Romano, os romanos sofreram muitas influências do mundo grego. E esse tipo de construção, né, com esses pilares arredondados, né, essa arte acompanhou, inclusive, os romanos, né, porque influenciou a civilização romana. Vamos falar da formação do mundo grego. Ó, quero que vocês prestem bastante atenção nesse mapinha que está aqui na apostila de vocês, na página 38. Quem está com o material, que está assistindo a videoaula, quiser acompanhar no seu material, só pegar o seu material na página 38, que esse mapa vai estar lá. Tá? Nós temos aqui um mapa político da chamada Península Balcânica. Península, essa extensão de terra que nós temos aqui neste mapa, tá? Uma porção de terra que adentra no mar, né? Então, nós temos aqui, faz parte da Península Balcânica, a Grécia, a Albânia, Macedônia, Bulgária, a Sérvia, Montenegro, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Romênia. Esses países que eu acabei de falar fazem parte da Península Balcânica. A Grécia, né, que nós estamos vendo aqui hoje, na antiguidade, o território era diferente, certo? O território era maior, porque os gregos dominavam muito o mar Mediterrâneo e foram se organizando no curso do mar Mediterrâneo, certo? Foram se organizando aí nas chamadas cidades-estados. Mas é um território parecido com o que nós temos hoje no nosso mapa que nós estamos observando aqui, ó. Percebam? Olha aqui o mar Mediterrâneo, né? Aqui, essa ilhazinha que está aqui embaixo da Grécia, uma ilha maior, chamava-se Ilha de Creta. Ilha de Creta, né? Os cretenses, eles eram um grupo muito importante que dominavam o mar Mediterrâneo. E para os gregos mostrarem para o que eles vieram, ou seja, mostrarem a sua importância, eles entraram em conflito com os cretenses, né? Inclusive tem uma história, uma lenda na ilha de Creta, que é a lenda do Minotauro.
né? O Minotauro é uma figura, né, mitológica, porque como nós falamos dos gregos, nós lembramos muito da mitologia. Então, o Minotauro é uma lenda, né, mitológica. E qual era a função do Minotauro? O Minotauro servia para mostrar como esses cretenses eram poderosos. Quem salvou o mundo do Minotauro foi um grego, um herói grego que salvou o mundo do Minotauro, que conseguiu matar o Minotauro e casar com a filha do rei Minos, né? Então é muito importante essa lenda para demonstrar como que os gregos dominaram o mar Mediterrâneo, porque eles entraram em conflito com os cretenses e um herói grego, inclusive, acabou conseguindo matar o Minotauro. Por quê? Porque o Minotauro, de 7 em 7 anos, ele tinha que se alimentar de carne humana e os gregos tinham que enviar essas pessoas para que o Minotauro pudesse se satisfazer. Então, isso demonstrava como os cretenses eram superiores aos gregos. A partir do momento que um herói grego mata o Minotauro, significa dizer que os gregos estão dominando essa região, dominando o mar Mediterrâneo, que são superiores aos cretenses, né, que dominavam toda essa região. Olha só, formação das cidades-estados. Então, primeiro, prof, o que é uma cidade-estado? Uma cidade-estado é uma cidade autônoma, tem suas próprias leis, suas próprias formas de organização, seus próprios deuses, né? Então, isso é muito importante, né? Cidade-estado é uma cidade autônoma, significa as polis. Olha só, cidades-estados gregas, as polis. As polis são as cidades-estados. As cidades-estados são uma forma de organização que cada cidade tem suas leis, tem sua forma de organização, elas são autônomas. É diferente das nossas cidades hoje. Nós temos os municípios. Santa Catarina, o estado de Santa Catarina tem 295 municípios. Mas esses municípios estão alinhados ao estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina faz parte, então, de um conjunto aí de estados que representam, né, nós temos uma lei máxima que é a nossa Constituição, que é o governo federal. Um depende do outro. Nós não temos autonomia para criarmos uma lei e se essa lei for diferente da Constituição, ela não terá validade. Então, quando cria-se uma lei no município ou em algum estado brasileiro, e essa lei, né, nós chamamos de lei inconstitucional, ela não terá validade, pois nós temos uma lei superior. Então, todas as leis criadas, todas as leis municipais e as leis estaduais, elas dependem da nossa Constituição. Para que uma lei seja escrita no município ou em algum estado brasileiro, primeiro tem que ser consultada a Constituição, para ver se na Constituição realmente eu posso criar essa lei, para que essa lei tenha validade. Então, nós temos uma lei maior, nós temos uma lei superior a todas as leis municipais e estaduais, que é a nossa Constituição. A Constituição brasileira é a lei máxima do nosso país. Nela constam todos os nossos direitos e todos os nossos deveres. Lá na Grécia, lá na Antiguidade, não havia uma Constituição para o mundo grego. Por quê? Porque cada cidade grega tinha suas leis. Cada cidade grega tinha sua organização. Cada polis grega tinha autonomia. Então, elas eram chamadas de cidades-estados, por serem autônomas. Não tinha uma única lei que servia para todo o mundo grego. Até porque, gente, as cidades gregas, a Grécia é uma região muito montanhosa. Então, as cidades, elas ficavam distantes umas das outras. E o acesso era difícil por conta da cadeia de montanhas. Então, cada região, cada cidade-estado, por conta até da geografia,
né, desta região, que era difícil o acesso por conta das montanhas, elas eram autônomas. Então, as polis gregas, as cidades-estados gregas, são autônomas, têm suas próprias leis. E nas cidades-estados foi criado o termo que a gente usa muito hoje. Vocês já ouviram falar na palavra política? Com certeza já ouviram falar. A palavra política é uma palavra muito usada na nossa sociedade e ela tem origem, sabe aonde? No mundo grego. Foram os gregos que criaram a palavra política, certo? Está relacionado com o espaço público, com o bem-estar da população, dos gregos e da nossa sociedade hoje. Então, o termo política que a gente conhece é um termo de origem grega, tá? Que significa bem-estar de todo mundo. Na Grécia, como é que funcionava? As pessoas se reuniam nas ágoras, tá? As ágoras eram como se fossem grandes mercados, grandes lugares de encontro, onde as pessoas comercializavam, onde as pessoas trocavam mercadorias e falavam sobre política, ou seja, falavam sobre condições para melhorar a vida deles, né? Eles poderiam dar sugestões, falar o que precisavam melhorar, né? O que precisava ser criado. Então, tinha a possibilidade das pessoas conversarem, dialogarem sobre melhores condições de vida, de trabalho, de comércio, né, de aspectos culturais. Olha só, as ágoras sempre ficavam bem num lugar estratégico, né, num lugar de um ponto de encontro. Então, nas ágoras se comercializavam os produtos e nas ágoras faziam-se os encontros para se falar sobre política ou para manifestar as opiniões, para eles conseguirem entrar num consenso para ver as melhores condições que poderiam melhorar a qualidade de vida deles. Aqui na apostila de vocês, está falando das ágoras, olha só. Na polis gregas, apresentam um espaço público para a reunião dos habitantes. Era conhecido como ágora. No entorno dessa ágora, podiam estar tanto um templo quanto um mercado. Se a cidade tivesse uma parte elevada, lá seria a Acrópole. A Acrópole era o lugar mais importante da cidade. A cidade é o lugar mais alto, de maior visibilidade, tá? Que poderia ter tanto a função de defesa militar, né? Se fosse invadido por alguma outra cidade, né? Ou para falar das coisas mais importantes, ou para colocar os templos, né? Os gregos, eles eram o quê? Politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Então, haviam vários templos aos deuses espalhados nas cidades-estados. E cada cidade-estado tinha a liberdade de escolher seu próprio deus. Olha só, a polis é a cidade-estado grega, ou seja, uma cidade que tem autonomia, que a prof. já falou para vocês. Tá? Olha só, os gregos e a política, né, que nós falamos tanto nos dias de hoje, tá? É muito importante nós falarmos, tá, gente, sobre a importância da educação. Olha só, as polis não eram regidas por basileus, eram governadas pelas famílias. Então, as polis gregas começavam a partir de grupos que a gente chama de patriarcais, os pais que comandavam, que eram proprietários de terras. Então, dominavam as terras e dominavam os meios de produção, a própria agricultura. E aí, eles começaram a investir na educação, né? Começaram a investir na educação dos filhos, a formar professores. Olha como é importante. Olha essa imagem aqui, ó. Na atualidade, o pedagogo é um profissional responsável por trabalhar com educação, propondo políticas públicas, pensando em metodologias. Na Grécia Antiga, o pedagogo era um escravizado que acompanhava uma criança ou um jovem durante seu dia a dia nas suas atividades. A situação desse escravizado não era fácil.
Pois, como escravo, ele era subordinado à criança, ele era escravo da criança. Olha lá. Mas, como adulto, deveria cuidar dela fazendo com que estudasse. Então, ele tem que fazer com que a criança estudasse. Assim, ele desenvolvia suas habilidades no trato de crianças e jovens. Então, olha os pedagogos, olha a importância hoje e olha como eles surgiram. Eles eram escravos que tinham que cuidar daquela criança e fazer com que aquela criança estudasse. O conhecimento para os gregos era muito, muito, muito importante. Na Grécia, a gente tem o berço do quê? Da filosofia. Filosofia, amor ao conhecimento. Gente, é muito importante. Olha só, então as pessoas que tinham conhecimento começaram a governar a polis, certo? Com quem tinha terra e quem tinha conhecimento governava a polis. Essa aristocracia, ou seja, quem governava as polis, quem governava as cidades e estados, exercia o que a gente chama de cidadania. Olha, é cidadania, já ouviram falar? Eu aposto que vocês já ouviram falar da palavra cidadania. Assim como política, a palavra cidadania também surgiu na Grécia Antiga. Olha quanta coisa está surgindo na Grécia Antiga que nós usamos hoje. O termo política, tá? E o termo cidadania. Cidadão. Hoje, quando a gente fala em cidadão, a gente lembra que os cidadãos têm seus direitos e têm seus deveres. Cidadão é todo aquele indivíduo, homem, mulher, criança, jovem, adolescente, que exerce todos os seus direitos e todos os seus deveres. Isso mesmo, não são só direitos, são deveres também. Então, o cidadão é aquele que participa do meio em que ele vive, da cidade onde ele mora, do mundo, né, do bairro, em que ele fala, se posiciona, fala o que ele acha correto, fala o que ele não acha correto, né? E a escola é um lugar de promoção da cidadania. Quando a gente fala da importância da separação do lixo, é um exercício de cidadania? Sim, quando a gente separa o lixo reciclável, do lixo não reciclável, é um ato de cidadania. Quando nós não jogamos o lixo pela janela, ou quando nós cuidamos das nossas praias, dos nossos mares, quando nós vamos à praia, e lá fazemos o nosso piquenique, mas colocamos o lixo no lixo, outros não poluímos esse meio ambiente, é um exercício de cidadania que é necessário, que é importante. Então, o cidadão é todo aquele que participa do mundo em que ele vive, que quer um mundo melhor, que exerce todos os seus direitos, mas também todos os seus deveres. Agora, quero dizer para vocês, não era igual na Grécia, certo? Cidadão na Grécia é muito diferente da cidadania hoje. Na Grécia, quem era cidadão? Eram homens, mulheres não eram consideradas cidadãs, maiores de 21 anos, certo? Que eram filhos de pais e mães também gregos, também da cidade-estado, que fundaram as cidades. Eram os proprietários de terras. Então, escravos não são considerados cidadãos. Mulheres não são consideradas cidadãs. Estrangeiros não são considerados cidadãos. Cidadão, morador da cidade. Aquele que fundou a cidade. Esse é considerado cidadão. Os cidadãos lá no mundo grego, eles conseguiam participar das discussões políticas. Ou seja, só quem participava da política na Grécia eram cidadãos. Então, isso significa dizer que poucas pessoas participavam da política. Poucas pessoas tinham esses direitos, porque eram só os cidadãos. E estrangeiros não são considerados cidadãos, escravos não são considerados cidadãos, mulheres não são consideradas cidadãs, tá? Então, gente, é muito importante nós falarmos, tá,
que essa cidadania não era para todo mundo lá na Grécia, tá? Era um conceito diferente, né? Surgiu na Grécia, mas depois veio se alterando, veio se transformando com o passar do tempo. Bom dia. Olha só, gente, os gregos também tiveram que dominar os territórios, também entraram em conflitos com outros povos. E para isso, eles desenvolviam um exército chamado falange. Olha o nome desse exército. É como se fosse uma formação tartaruga, tá? Eles estão protegidos com armaduras na frente, armaduras do lado e lanças muito compridas, muito grandonas, tá? Essas lanças dificultavam o acesso dos inimigos. Nessa imagem da apostila de vocês, dá para ver bem certinho a formação tartaruga. Então, eles vão ficar todos baixados, todos todos protegidos, né, com o escudo, e as lanças eram bem grandonas, então dificultavam o acesso. E eles tinham que guerrear tudo juntinho. Se eles se espalhassem, não dava certo, porque o exército inimigo poderia matar todo mundo. Então, se eles é uma tática de guerra coletiva, um depende do outro. Se 10 daqui no meio resolverem fugir para o outro lado, podem ser mortos e podem acabar com a tática de guerra dos gregos. Ou seja, as falanges, tá, eram muito importantes nos conflitos para que os gregos conseguissem dominar o que eles precisavam. Pessoal, outra coisa muito, muito importante, olha só, essa imagem ela é muito importante para a gente poder entender. A colonização grega. Lá no primeiro mapinha que a gente viu, nós tínhamos a Grécia hoje, mostrando a Grécia hoje. Aqui na página 43, a gente tem a colonização grega, onde os gregos tinham colônias, onde os gregos tinham cidades-estados. Olha só, aqui onde a gente viu, tá? Onde nós temos a Grécia hoje, certo? Nós temos aqui onde temos a Grécia hoje. Nós temos até na Itália, aquela botinha aí da Europa, nós também temos colonização grega na Itália. Nós temos aqui na Europa, nós temos até no Oriente. Nós temos chegando, olha só, um pouquinho antes da Itália ali. Ou seja, em todo o mar Mediterrâneo, nós vamos ter colonização grega, certo? A colonização grega, ela está presente em todo o mar Mediterrâneo. Então, era muito maior, quando a gente fala em mundo grego, é muito maior do que o território da Grécia hoje, certo? Em todo o mar Mediterrâneo, tinha colônias gregas, tinham cidades, estados gregas. Por isso que eu falo para vocês, essas cidades, elas eram diferentes uma das outras. Essas cidades, elas tinham muitas montanhas, eram mais distantes, por isso que são cidades-estados, são cidades autônomas, né? Mas eles tinham algo em comum, que era a língua, certo? A língua e os aspectos culturais, acreditavam em vários deuses. Então, por isso que a gente fala mundo grego. Mundo porque o território deles estava espalhado. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham laços comuns que uniam eles. Apesar de eles terem autonomia com suas leis, tinham laços que eram comuns a todo mundo, que era a língua, né, que eram os aspectos culturais, como depois os Jogos Olímpicos, depois também algo que é muito importante, né? Além dos Jogos Olímpicos, além da língua, os deuses, né? A mitologia grega, já ouviram falar da Medusa? Né? Já viram ou já assistiram o filme do Percy Jackson? Né? Ou seja, o filme do Percy Jackson, que também tem os livros, vai falar de que cultura? Do mundo grego, da mitologia grega, que era muito conhecida. E tem uma outra coisa que é bem legal, gente. Os gregos não se conheciam como gregos, nós chamamos eles de gregos hoje. Mas eles diziam que eles eram helenos, tá? Então, eles se chamavam de helenos.
Nós chamamos eles de gregos hoje. Olha só, aqui na apostila de vocês vai falar dos tiranos, tá? Quem eram os tiranos, tá? Era um líder, tá? Um líder, e esse líder às vezes poderia ser violento, ele não aceitava a opinião das outras pessoas. Ele é alguém que está no poder, mas que não ouve os pedidos das pessoas mais pobres, que não ouve os pedidos dos camponeses. É um governo tirano, é um governo autoritário, que comanda como ele quer, da maneira que ele quer, não ouve outras pessoas. Isso aconteceu em algumas cidades-estados, em algumas polis gregas, né? Então, os governos tiranos não aceitam reivindicações, não aceitam que as pessoas querem mudanças, mas, mesmo assim, algumas pessoas vão lutar para tirar esses tiranos do poder, né? Para que tenham democracia. Outra palavrinha de origem grega. Democracia. Gente, 3 palavras mais importantes que os gregos nos deixaram: política, cidadania e a terceira que nós vamos falar nessa videoaula, que é democracia. Democracia significa governo do povo e governo para o povo, né? Então, aqui na apostila de vocês, tem uma biografia, né, do Solon, né, que foi um legislador bem importante do mundo grego. Olha só, de família aristocrática, Solon realizou uma reforma na sociedade e na política ateniense. Ele criou um conselho composto por 400 atenienses livres, que eram escolhidos por sorteio anual, e a eclésia, que era uma assembleia popular, em que os homens livres poderiam participar, que eles tinham direito a participar. Ele proibiu também, gente, a escravidão por dívidas. Então, ele mudou muito, né, a história do mundo grego. Ele foi muito importante, porque ele deu muito mais liberdade. É o que nós chamamos de democracia, que teve muito mais participação popular. Então, democracia, governo do povo, governo para o povo, é o significado da palavra democracia, maior participação popular. No Solon foi muito importante, porque ele criou situações que possibilitou maior participação da população. Só que a aristocracia, quem estava no poder, não gostou nada das mudanças que ele propôs. Por quê? Quem é a aristocracia, prof? É quem tem terra, é quem tem poder, é quem tem influência. Esses são chamados aristocratas. Aristocracia. Eles não gostaram nada das mudanças que o Solon fez. Por quê? Porque a partir de agora teria mais participação popular. Mas as mudanças que ele fez foi muito importante para o mundo grego e para nós também. Porque a nossa civilização, tá, surge e descende do mundo grego. Nós somos muito influenciados nas nossas palavras, na nossa cultura, tanto dos gregos quanto dos romanos, tá? E nós temos, gente, 2 principais cidades-estados gregas que nós vamos falar, que é a cidade de Atenas e é a cidade de Esparta. 2 cidades que têm características muito diferentes uma da outra e são muito importantes. Então, gente, agora nós vamos falar, tá, sobre Atenas e Esparta. Olha só, lembra que eu disse para vocês? Cidades-estados são cidades autônomas, cidades que têm liberdade, cidades que podem criar suas próprias leis. Por isso que elas são diferentes. Prof, quais são as principais diferenças entre Atenas e Esparta? Os atenienses são apaixonados pelo conhecimento.
Os atenienses são apaixonados pela democracia. Os atenienses são apaixonados pela filosofia. E os espartanos são apaixonados pela guerra. Isso mesmo, gente. Os espartanos são apaixonados pelos conflitos, pelas guerras, desde criança, desde pequeno. As crianças aprendem a ser guerreiros para defender Esparta. Então, democracia, filosofia, conhecimento surge aonde? Na cidade de Atenas. Atena é a deusa do conhecimento, da sabedoria. É a principal deusa da cidade de Atenas. Então lá a gente vai ter várias leis, nós vamos ter as ágoras, nós vamos ter os filósofos, né? Aristóteles, Platão, Sócrates, né? Ou seja, a democracia, a cidadania, elas vão estar muito presentes na cidade de Atenas, né? Eles vão ter conselhos, eles vão ter maior participação popular. Agora, em Esparta, a educação já era voltada totalmente para a arte da guerra. Vocês sabem, deixa eu contar uma coisa para vocês. A partir dos 7 anos de idade, a criança já ia para as aulas para aprender a lutar no exército. E eles não curtiam criança muito magrinha, muito pequenininha. Ou as crianças que nascessem com algum problema físico, elas eram deixadas, elas eram abandonadas, eram largadas no meio da mata. Eles não queriam, eles só queriam pessoas fortes, musculosas. Sabe essa ideia de barriga de tanquinho que a gente vê hoje? Ou seja, os músculos todos definidos? Não é algo atual, é lá da antiguidade. Os espartanos adoravam uma barriga de tanquinho. As obras de artes de Esparta retratam um homem perfeito, musculoso, forte, que pudesse ser um guerreiro. Então, as crianças aprendiam essa educação desde pequenas. Já em Atenas, a educação era voltada para o quê? Para o conhecimento. Certo? Esparta, guerreiros. E Atenas, conhecimento, filosofia. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham aprendido as principais características desse mundo grego que a prof veio fazer a revisão na aula de hoje. A prof deseja para vocês, vou colocar aqui. Deixa eu voltar. Isso. Certo, gente? Espero que vocês tenham aprendido, né, as principais características desse mundo grego, que é muito grande. Hoje a gente só veio fazer uma revisão para vocês relembrarem tudo sobre essa grande civilização que nos influenciou muito. Então, vocês não podem esquecer, né, que a formação do mundo grego, o mundo grego eram muitas cidades-estados espalhadas por todo o mar Mediterrâneo, Europa, Ásia, certo, gente? Não podem esquecer também que neste mundo grego eram cidades-estados. Essas cidades-estados, elas eram autônomas, tinham suas próprias leis, se organizavam. E nós tínhamos duas principais cidades-estados, Atenas e Esparta. Atenienses, conhecimento, filosofia, intelectual, né? Esparta, força física, exércitos e guerras. Essas são as principais diferenças entre espartanos e atenienses. Palavras como democracia, cidadania e política, que nós tanto falamos na nossa civilização, são palavras gregas. Isso mesmo, surgiram lá na antiguidade com o mundo grego. Então não esqueçam. Cidadania, cidadão, era o morador da cidade na Grécia. Todo mundo era considerado cidadão? Não. Quem era considerado cidadão, prof? Só pessoas que eram descendentes dos fundadores da cidade. Estrangeiros não eram cidadãos. Mulheres não eram cidadãs. Menores de 21 anos não eram cidadãos.
né? Escravos, não eram cidadãos, ou seja, uma pequena parcela da população. Hoje, todos nós somos considerados cidadãos. Precisamos só exercer a nossa cidadania no nosso dia a dia. Democracia, governo do povo para o povo, né? Que significa maior participação popular. E política, né? Tudo que eles faziam no dia a dia para melhorar a vida deles, né? Ou seja, quando eles expunham a sua opinião, quando eles falavam o que eles pensavam, quando eles discutiam para criar novas situações para melhorar a vida deles, né? E a política hoje também serve para isso, serve para criar políticas públicas para melhorar a nossa qualidade de vida, para nós termos melhores saúde, educação, cultura, saneamento básico, infraestrutura, né? O poder político serve para criar, né? Constituir leis para melhorar a nossa qualidade de vida. Tudo isso surgiu na Grécia da Antiguidade. Espero que vocês tenham aprendido. Um beijo no coração de vocês.